Bom dia, meus irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um privilégio estar de volta, depois de um breve período de férias. Percebi nessas férias, meus irmãos, que se tivesse mais 30 dias seriam bem-vindos, viu? De tamanho era o cansaço que nós estávamos depois de tanto tempo reclusos. Mas pela graça do bom Deus, os 30 dias que nós passamos foram suficientes para revigorar as forças. Nós queremos dar abertura à nossa escola dominical, dando boas-vindas a todos vocês e convidando vocês a uma leitura no Salmo de número 65. Peço a você que abra aí a sua Bíblia, Salmo de número 65. Vou pedir permissão a vocês para tirar a máscara, estou distante, e ninguém vai estar comigo aqui à frente. Assim a gente conversa com mais naturalidade. A palavra do Senhor no Salmo 65 vai nos dizer assim: ao mestre de canto de Davi, cântico. A ti, ó Deus, confiança e louvor em Sião, e a ti se pagará o voto. Ó tu que escutas a oração, a ti virão todos os homens, por causa das suas iniquidades. Se prevalecem as nossas transgressões, tu nolas perdoas. Bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti, para que assista nos teus átrios. Ficaremos satisfeitos com a bondade de tua casa, o teu santo templo. Com tremendos feitos nos respondes em tua justiça, ó Deus, Salvador nosso, esperança de todos os confins da terra e dos mares longínquos. Que por tua força consolidas os montes e cinge de poder, que aplacas o rugir dos mares, o ruído das tuas ondas e o tumulto das gentes. Os que habitam nos confins da terra temem os teus sinais. Os que vêm do Oriente e do Ocidente, tu os fazes exultar de júbilo. Tu visitas a terra e a regas. Tu a enriqueces copiosamente. Tu a enriqueces copiosamente. Os ribeiros de Deus são abundantes de água. Preparas o cereal, porque para mim isso a dispões. Regando-lhe os sulcos, aplanando-lhe as leivas. Tu a amoleces com chuviscos e lhes abençoas a produção. Coroas o ano da tua bondade, as tuas pegadas destilam fartura, destilam sobre as pastagens do deserto, e de júbilo se revestem os outeiros. Os campos cobrem-se de rebanhos, e os vales vestem-se de espigas, exultam de alegria e cantam. Meus queridos, o salmo que nós acabamos de ler acaba fazendo assim uma descrição da forma como Deus age efetivamente em resposta às orações, produzindo fartura, produzindo provisão em todo o cenário da terra. É interessante nós considerarmos isso nesse período de chuvas. Quantas chuvas nós temos recebido, né? Em todo lugar, em nosso país. E a gente observa assim regiões secas, como acontece na minha região de origem, o Nordeste, onde em decorrência da chuva até os poços artesianos saindo água pela boca dos poços. Tamanha é a quantidade e volume de água que está sendo produzido por conta dessas chuvas. E quando nós olhamos a perspectiva das chuvas, por mais que a gente tenha alguns transtornos, diga-se de passagem, transtornos estes gerados em decorrência da nossa falta de planejamento na execução das nossas obras,
porque nós teimamos em construir no leito dos rios, na passagem das águas. Nós teimamos em cobrir todo o terreno de malha asfáltica, sem deixar lugar para a água se esvair. E quando nós chegamos e enfrentamos o período das chuvas, nós descobrimos que nós cometemos alguns erros de engenharia. E mais em tudo isso, nós vamos perceber que Deus continua sendo gracioso e bondoso em suprir a necessidade de água para que a terra seja regada e para que haja produção e para que haja fartura e para que num cenário como o nosso, onde se preconiza crise econômica, financeira, fome, dificuldades as mais variadas, há uma esperança de que com essa chegada das chuvas nós possamos ter um ano farto de colheita e de produção. Que Deus assim console o nosso coração e que a gente passe a olhar a chuva não como tempo ruim, mas como sendo a bênção de Deus sendo derramada dos céus sobre a nossa vida. Amém? Vamos adorar ao Senhor nessa manhã com um hino. Queria convidar você para que nós cantássemos e adorássemos ao nosso Deus com o hino 201. Manso e suave. Vamos ficar em pé para a gente cantar, adorando ao Senhor com esse hino. Suave Jesus nos chamando, chama por ti e por mim. Eis que as portas espera velando, vela por ti e por mim. Vem já, vem já. Alma cansada, vem já. Manso e suave, Jesus convidando, chama, ó pecador, vem. Paciência, Ele está esperando, hoje por ti. Desprezes a quem convidando, convida-te a mim. Vem já, vem já. Alma cansada, vem já. Manso e suave, Jesus convidando, chama. As horas passando, passam por ti e por mim. Transes de morte por fim vão chegando, chegam a ti e a mim. Vem já, vem já. Alma cansada, Jesus convidando, chama, ó pecador, vem. Oh, quanto amor que Jesus nos tem dado, dado a ti. Foi morto, foi crucificado.
Os irmãos podem se assentar. Meus queridos, nessa manhã nós gostaríamos de tirar um momento para dedicarmos a nossa oração a Deus, nossa devoção ao Senhor. Nós temos na nossa igreja a família do presbítero Plínio, que está se recuperando da contaminação pela Covid. Nós temos nessa manhã a família da nossa irmã Edna, que está de luto pelo falecimento da mãe da Edna, Dona Deolinda. Estive agora há pouco lá no velório, e é uma oportunidade para que nós, assim, orássemos e pedíssemos ao Senhor tanto a recuperação da família do presbítero Plínio, a Selma, a Gesiane, que também estavam contaminados, e também para nós pedirmos o consolo do Senhor sobre a vida da Edna, do Amarildo, da Isabela e todos os familiares. Amém? Vamos fechar os nossos olhos aí e vamos orar. Senhor, nós estamos aqui nessa manhã conscientes de que a Tua presença é quem nos envolve, é quem nos dá ânimo, é quem promove, ó Deus, o fortalecimento tanto do espírito como do corpo. E nesse sentido, ó Deus, nesse contexto de enfermidade que nós estamos vivendo, com tantas mortes, com o luto, ó Deus, sendo celebrado em todo lugar, em todo momento, e nesse contexto, ó Pai, que nós nos encontramos, nós suplicamos, ó Pai, a presença do Senhor consolando os nossos corações. O Senhor nos chama a estarmos em Tua presença, e aqui estamos. É o Senhor que propicia para nós uma manhã como esta, e nós somos gratos ao Senhor, porque junto com os nossos irmãos, nós podemos nos fortalecer e nos consolar. Mas queremos, ó Deus, contar ainda com a Tua assistência sobre a vida daqueles que estão enfermos na igreja. Em especial, colocamos a vida do presbítero Plínio, da Selma, da Gesiane. Ó Deus, que o Senhor restabeleça a saúde deles prontamente. Também, ó Deus, queremos suplicar pelo consolo daqueles que sofrem a dor da perda nesse momento. Pedimos pela Edna, pelo Amarildo, todos os familiares, ó Deus, que a ação do Teu Espírito Santo possa consolar, fortalecer e preservar no coração deles as boas lembranças que eles possuem da Dona Deolinda. Que o Senhor possa, com a Tua graça, assisti-los, e que o Senhor possa, com a Tua graça também, nos abençoar nessa manhã, durante esse período de escola dominical. Agradecemos a Deus pela possibilidade e oportunidade de estarmos de volta à igreja. Agradecemos pelo cuidado do Senhor, a proteção, a direção do Senhor durante toda essa viagem. Que o Senhor continue também, ó Deus, guardando e protegendo os Teus filhos em todos os cantos, em todas as circunstâncias. Queremos nos lembrar agora, ó Deus, da igreja que sofre e da igreja que é perseguida no mundo inteiro. Pedindo, ó Deus, que o Senhor esteja fortalecendo os Teus filhos, dando-nos, ó Deus, a ousadia de persistir na pregação do Evangelho e, acima de tudo, nos livrando do mal, de perdermos a nossa confiança e a fé no Senhor. Oramos assim em nome e para a glória de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nesse momento, nós vamos já de imediato passar à escola dominical. Nós vamos antecipar 15 minutinhos, tá bom? Agora nesse momento, porque nós vamos terminar a nossa programação 15 minutos antes. E nesses 15 minutos antes, eu gostaria de conversar com os homens da igreja. Então, depois dos 15 minutos, eu vou pedir a ausência das mulheres, das crianças, e eu quero conversar apenas com os homens da nossa igreja. Então, programe aí o seu relógio, tá bom? Nós estamos saindo 15 minutos antes para terminar a nossa programação da escola dominical 15 minutos antes. Ajudem aí com relação ao horário, que eu sou péssimo em relação a isso. Então eu estou, na minha mente, programando para 10h15, ok? 10h15, nós encerramos hoje o período das nossas aulas na escola dominical. Deus abençoe os irmãos, ou na santa paz do Senhor.
Depois dos 40 parece que o calor vai chegando, né, irmãos? Vocês nem me avisaram a me preparar para esta fase. Irmãos, nós vamos começar a nossa classe, escola dominical nessa manhã, classe de adultos, com a lição de número 12. Convido você aí a abrir a sua revista de escola dominical, a lição do número 12, que tem como título Tabernáculo no Deserto. O Senhor da Aliança habita conosco. O texto básico desta lição está lá em Êxodo, capítulo 25, até o capítulo de número 27. Queria que você abrisse lá em Êxodo, capítulo 25. Nós faremos a leitura do verso 1 até o versículo 9. Palavra do Senhor em Êxodo, capítulo 25, do verso 1 ao verso 9, vai nos dizer assim: Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel que me tragam oferta, de todo homem cujo coração o mover para isso, dele recebereis a minha oferta. Esta é a oferta que dele recebereis: ouro e prata e bronze, e estofa azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino, e pelos de cabra, e peles de carneiro, tintas de vermelho, e peles finas, e madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo de unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste, para a estola sacerdotal e para o peitoral. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Queria destacar com vocês o versículo 8, se você pudesse inclusive agendar aí na sua Bíblia, marcar na sua Bíblia, seria interessante. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Queria pedir ao nosso irmão Ubiratã que fizesse uma oração nesse momento, nos colocando assim na presença de Deus, no sentido de que Deus venha e fale ao nosso coração nessa manhã. Amém. Meus queridos irmãos, vamos à lição. Queria que você considerasse nesse primeiro momento da aula a introdução que a lição, que o professor, o autor da lição traz para nós. Ele faz aqui uma divisão entre dois tipos de pessoas. Quais são estas? Os aventureiros e os caseiros. E aí a gente poderia assim tentar se identificar em qual desses grupos, né? Em qual desses dois grupos nós nos encontramos. Você é alguém mais aventureiro ou alguém mais caseiro? A ideia dos aventureiros são sempre aqueles que procuram novidades, que são irrequietas, que gostam de viajar e experimentar coisas novas. Aí todo mundo vai falar assim: pastor, mas eu estou dentro. Eu gosto dessas coisas, de todas elas. Mas os caseiros gostam de criar um ambiente agradável em casa, aconchegando-se no sofá, né? E quando estão fora de casa, não vê a hora de retornar. E eu fiquei tentando assim me classificar e tentando encontrar em que grupo desse eu me encaixo. Eu confesso para vocês que eu me encaixo nos dois.
Eu gosto de novidade, eu sou uma pessoa irrequieta, gosto de viajar, de experimentar coisas novas, talvez nem tanto assim. Mas eu também gosto de me aconchegar no sofá da minha casa e não vejo a hora de retornar. Quando eu saio de viagem assim, eu não vejo a hora de retornar para casa, irmãos. É bom viajar, mas é bom retornar. E a pergunta que fica na minha mente, eu acredito que fica na mente de vocês também, por que nós somos assim? E aí, na própria lição, o autor ele vai citar o Tim Chester, e ele traz aqui uma citação de uma obra desse autor, que diz o seguinte: esses dois instintos contrastantes provavelmente refletem o mesmo desejo, o anseio por um lar. E aí o autor da lição vai dizer: as pessoas aventureiras, as aventureiras estão procurando um lar, enquanto as caseiras tentam criá-lo. Assim, todas as pessoas possuem no fundo do seu coração o anseio por um lar. E é incrível como essa realidade se aplica a todos nós. Nessa nossa experiência agora, como nós passamos praticamente precisamente 3 anos sem ir à nossa família, por conta do primeiro ano, uma dificuldade financeira que nós estávamos, e nos 2 anos subsequentes, por conta da pandemia. É interessante porque você tem a necessidade de ir em casa ver os familiares, você sente saudade, falta dos familiares, mas quando você chega à sua casa, ou à região, ou à cidade de origem, você não se encontra também mais naquele lugar. Já se passaram muitos anos. As pessoas já mudaram. Os seus alunos já não são mais crianças, são homens e mulheres. E você já não consegue reconhecê-los pelo crescimento e agora muito mais por conta das máscaras. E aí de vez em quando alguém passa na rua, te conhece, fala oi, você fala oi, tudo bem, como é que vai? Mas você não sabe quem é. Mas você não sabe se aquela pessoa não é alguém que você conhece. Porque você está fora de casa há muito tempo. E essa situação, ao mesmo tempo que te leva à sua origem, ao mesmo tempo te afasta dela. Porque você já não se sente mais pertencendo ali. Meus irmãos, nesse sentido, o que nós encontramos na Bíblia fala exatamente sobre algo semelhante, que é a necessidade que todos nós temos de ter um lar, mas um lar definitivo, e a sensação de que nós não estamos no nosso lar. E o comparativo que o autor da lição vai fazer é exatamente entre a construção do tabernáculo, esse lugar de habitação de Deus, onde Deus habitaria no meio deles, e o Éden, que também era um lugar da presença de Deus, e onde o homem esteve inicialmente e originalmente. E o que é que marca essas duas experiências? A presença de Deus. Deus habitando no meio do seu povo. E quando a gente fala assim, de Deus habitando no meio do seu povo, já com a referência ali do Éden, e ao mesmo tempo nos lembrando do tabernáculo, não tem como não nos lembrarmos de João capítulo 1, que diz que Jesus habitou entre nós. A expressão daquele texto de João 1,14, salvo engano aí, é exatamente tabernaculou. Se você observar bem, da maneira como João vem descrevendo aí, abre lá sua Bíblia no Evangelho de João. Meus irmãos, quando eu for falando dos textos, por favor, faça o exercício de abrir a sua Bíblia e procurar o texto, tá bom? Até para você verificar se o pastor não está citando a referência errada. O texto de João 1, versículo 14, diz assim: o verbo se fez carne e habitou entre nós. Tem alguma semelhança? Volta lá, Êxodo 25.
Êxodo 25, versículo 8. E me farão o santuário para que eu possa habitar no meio deles. O tabernáculo está sendo um prenúncio daquilo que João, capítulo 1, verso 14, vai mostrar. Deus habitando conosco. E aí, tudo a ver com Jesus, né? Deus Emanuel, Deus conosco, presença de Deus na nossa vida de uma maneira extremamente marcante. E aí, de pronto, eu já chego a uma primeira conclusão nessa lição. O verdadeiro lar que nós anseiamos, sendo no nosso espírito aventureiro, ou seja, no nosso espírito caseiro, é o lugar onde Deus habita. É o lugar onde nós temos a presença de Deus. E a presença de Deus é real na nossa vida, somente pela mediação e pela realidade que Cristo propicia para nós com a sua obra de salvação. Jesus é quem nos leva, é quem nos conecta com Deus. Jesus é quem nos leva a vislumbrar a Jerusalém celestial. Jesus é quem diz que na casa do seu Pai há muitas moradas, e onde dar a entender pela sua retórica e pela sua instrução aos seus discípulos que essas moradas serão ocupadas por nós, os discípulos de Cristo. Então, por mais que nós tenhamos aqui casas belíssimas, cheias de fartura, por mais que nós tenhamos um ambiente familiar agradável, simpático e atento às nossas necessidades, mas nós só seremos devidamente supridos quando nós estivermos com Cristo, quando nós estivermos na mansão celestial. E essa ninguém tem pressa de ir, não é verdade? Nem precisa, meus queridos. Tudo acontece ao seu tempo. Todas as pessoas, de uma forma ou de outra, se sentem deslocadas. E a instrução que nós vamos encontrar da parte de Deus aqui nesse texto é a construção do tabernáculo. O Senhor, de modo gracioso, aponta a direção para que o seu povo encontre o caminho e finalmente retorne para o lar. Interessante nós considerarmos isso na lição, porque quando o autor desenvolve os tópicos, ele está nos levando a isso. Ele está nos levando ao lar. Ele está nos levando ao lugar que de fato deve ser o foco da nossa vida, a atenção da nossa vida. Nós não somos deste mundo. Nós somos apenas passageiros. Como diz um amigo meu, só Jesus é motorista. Nós somos todos passageiros. E estamos indo direto para Deus. Deus está conduzindo a nossa história para isso. E entre os eventos que nós encontramos na história, a construção do tabernáculo, de fato, ela é marcante na história do povo de Israel. Veja lá, já no primeiro tópico, como se deu as construções para o tabernáculo. Primeira coisa que nós vamos observar no texto, que já lemos aqui nessa manhã, é que Moisés, quando ele sobe ao cume do monte, e ele recebe da parte do Senhor a instrução para a construção do tabernáculo, a primeira instrução que Deus faz é para que ele retirasse uma coleta de ofertas para a construção do tabernáculo. Veja aí o versículo 25, capítulo 25, verso 1 e verso 2. E antes que tudo acontecesse, nós vamos já pegar aqui no texto, aprender uma grande lição. Ora, as riquezas, os objetos que o povo está ofertando para a construção do tabernáculo, veio da onde? Veio do Egito. Quem foi que providenciou para que essas riquezas estivessem na mão do povo de Deus? O próprio Deus, que tira o povo do Egito com mão poderosa e dá a esse povo também os despojos.
Os egípcios entregaram as suas riquezas na mão do povo de Deus quando ele estava saindo do Egito. E agora Deus está pedindo a oferta para a construção do tabernáculo. E antes que alguém diga que Deus está sendo injusto, nós vamos observar no texto a evidência de que Deus está pedindo para o povo ofertar aquilo que ele já havia dado para o povo. E alguém vai dizer então, Deus precisa do ouro, da prata e de todas essas especiarias e todos esses utensílios, todos esses materiais para a construção do templo? De forma nenhuma. Deus poderia construir tudo isso do nada, como ele fez a criação de todas as coisas. E a pergunta é, por que ele faz assim? Por que Deus usa as coisas que são pertinentes a nós, as nossas coisas materiais para a construção e para a edificação da sua igreja, do seu povo? Porque Deus quer dispor, meus irmãos, o nosso coração para a sua obra. O que Deus está querendo aqui necessariamente fazer, o Senhor se preocupa que o nosso coração esteja nele e não nestas coisas. É interessante nós considerarmos o fato de que hoje continua assim. Da mesma maneira. Como é que a obra da evangelização no mundo se dá? A obra da evangelização se dá tanto pela manutenção da igreja, ou pela subsistência dos projetos de missões, as instituições de pregação do evangelho, a partir das contribuições, das ofertas, dos dízimos, de tudo isso que a igreja consegue reunir para destinar a esta função. E alguém pode dizer assim, mas Deus precisa do meu dízimo, da minha oferta, para que possa então desenvolver a sua obra missionária? Não, não precisa. Mas por que ele faz assim? Que da mesma maneira, Deus quer dispor o nosso coração para a sua obra. Que nós consagremos não só o que nós somos, mas também tudo o que temos, que foi resultante da sua providência na nossa vida. Então, a ação de Deus na construção do tabernáculo já é uma ação que evidencia isso. O Senhor, inclusive, vai especificar quais deveriam ser os itens ofertados. O capítulo 25, verso 3 ao verso 7, vai falar sobre materiais valiosíssimos: ouro, prata, peles de animais, madeira de acácia, especiarias, pedras de ônix. Deus retira do seu povo o que há de mais precioso em matéria de bens materiais. Convém recordar, inclusive, que esses recursos doados já havia sido dado a este povo quando da saída do Egito. Porque, meus irmãos, se tem uma matéria que fica bastante complicada se conversar na igreja, é quando você fala em retirar ofertas, quando você fala em doações. E as pessoas viram para aqueles que estão liderando esse processo e elas, no coração, elas dizem assim, mas por que eu preciso doar tudo isso? Por que eu preciso dizimar? Por que eu preciso ofertar? Por que eu preciso ser fiel nessas coisas na igreja? Será que Deus vai precisar do meu dinheiro? E a resposta para você é não. Deus não precisa do seu dinheiro, das suas posses, dos seus bens. Deus quer e busca o seu coração. Quando eu devolvo, quando eu entrego, eu só estou trabalhando o meu coração contra o apego, a avareza. E Deus vai usar isto para o engrandecimento do seu nome, como Ele fez aqui na construção do tabernáculo. Deus estava determinando como oferta aquilo que o próprio Senhor havia graciosamente providenciado para Israel. E não é diferente conosco. Philip Ryken, que o autor cita, diz assim: Ele lhes deu uma oportunidade de contribuir para a construção. Esse é o modo como Deus geralmente trabalha.
Ele nos dá a oportunidade para participar. Muda um pouquinho, não muda? Essa relação com recursos, com bens, com ofertas, com coisas materiais na igreja, não muda? Porque a pregação que nós encontramos hoje no meio evangélico quer dizendo o quê? Venha, resumindo, né? Falando assim de uma maneira mais didática. Venha entregar para que você possa receber muitas vezes mais. Não é assim? Dê o seu tudo, faça o sacrifício entregando o seu tudo, porque se você entregar, Deus vai de alguma forma te abençoar, Deus vai fechar a boca do devorador, Deus vai retirar tudo aquilo que pode lhe trazer algum problema na vida. A peste não vai chegar, a doença não vai chegar, a morte não vai chegar. Eu fico imaginando como é que esses pregadores da teologia da prosperidade se viraram agora, nesse período de pandemia, irmãos. Como é que eles foram... Eu fiquei até curioso como foi que eles encontraram respostas agora para poder dizer que a praga não chegaria, que a peste não chegaria, que a morte não chegaria, que só haveria bênção na vida. Mas fechando esse parênteses, eu diria para vocês que é importante que nós entendamos que a vontade de Deus para conosco hoje é que nós contribuamos com os nossos recursos, mas, no final das contas, nós precisamos ter consciência de que esses recursos pertencem a Deus. Foi Deus que nos confiou esses recursos. O Senhor nos tem dado recursos para que nós possamos responder à sua graça manifestada em nossa vida. E muitas vezes nós precisamos aprender a tratar o nosso dinheiro, a tratar o nosso tempo, a tratar os nossos talentos de uma forma generosa, porque nós estamos praticando de forma mesquinha. Quantas pessoas foram dotadas na igreja pelo Espírito Santo de Deus, com inteligência, com sabedoria, com capacidades, com dons, com oportunidades de usar do seu tempo e talento e também dinheiro para a edificação do seu trabalho, da sua igreja, da sua obra de evangelização e de crescimento do reino. Mas essas pessoas estão preocupadas estritamente com seus sonhos e com seus objetivos egoístas. Vem para a igreja para consumir um produto religioso, mas não para consagrar a sua vida para Deus. O que Moisés recebeu da parte de Deus como instrução é que ele deveria construir um lugar, um lar, onde Deus habitaria no meio deles. Um prenúncio do lar definitivo que nós teríamos pela obra maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque preste bem atenção, meus queridos irmãos. Faz aí um exercício mental nesse momento. Faz um levantamento em todas as capacidades, em todo o tempo que você dispõe, em todos os recursos que você tem. Faça um inventário aí. Eu diria que todos que estão aqui têm 24 horas por dia para usufruir, não é verdade? Tem alguém aqui que foi desprovido de inteligência, de capacidade? Tem alguém aqui que não tem? Ok, então nós estamos nesses dois itens. Tem alguém que não tem nenhum recurso, nenhum patrimônio, não tem nada para comer, para vestir, para beber, para fazer as coisas que são necessárias e corriqueiras da vida? Todos nós temos, não é verdade? Agora, me responde uma coisa. Quando o Senhor disser assim, cessa a vida, e ela chega esse momento.
Hoje pela manhã estava ali no velório da dona Deolina, acho que é isso. E eu estava olhando naquela plaquinha, Deolinda mesmo, né? Estava olhando naquela plaquinha que o pessoal coloca ali na recepção daquelas pequenas capelas ali. 89 anos. Meus irmãos, você tem noção do que é 89 anos? São 8 vezes 10 e mais um pouquinho, 9 vezes 10. Mas cessa. E a pergunta que precisa ser feita por nós é: quando isso acontecer, o que é que nós vamos levar? O que é que realmente vai fazer diferença em toda essa construção de vida que nós desenvolvemos durante toda a nossa trajetória? É interessante porque o cristianismo ele traz uma resposta para isso. O cristianismo nos aponta que depois da morte, o que nos aguarda é vivermos eternamente, aonde? Na presença de Deus. Veja o que é que o texto diz: para que eu possa habitar no meio deles. Jesus tabernaculou entre nós e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Aquele que morre, ainda que morra, viverá eternamente. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Vou preparar lugar. Então você encontra na perspectiva cristã a possibilidade de enxergar a construção de um tabernáculo a partir da nossa participação, mas essencialmente a partir daquilo que Cristo pode nos conferir. Nós não estamos aqui por acaso, nós estamos aqui para sermos usados por Deus para a construção de algo maior. Novo céu, nova terra, a mansão celestial, toda essa mazela, toda essa perversidade, podridão, imperfeição sendo retirada, todo pecado eliminado. Nós estamos vislumbrando o futuro, nós estamos pensando nas coisas do alto, nós estamos contribuindo, enquanto aqui passamos, respondendo à graça de Deus para aquilo que Deus aponta para nós adiante. É isso que dá sentido a todos nós. Porque se nós não temos essa perspectiva, meus irmãos, da participação na construção de algo que Deus quer fazer através da sua igreja e algo que vai perpetuar pela eternidade, a nossa vida fica sem sentido e vazia. E aí, de fato, esse senso de não pertencimento em lugar nenhum, essa inquietude e essa tentativa constante de construir um lar, só se transformará em ansiedade, em tristeza, em algo que não vai trazer saúde, nem física, nem emocional para nós. Entenda, Deus chamou o seu povo para participar da construção do tabernáculo aqui no Antigo Testamento. Deus chama o seu povo para participar da construção do novo céu e da nova terra. Mas o segundo tópico da lição vai trazendo aqui, falando sobre o tabernáculo com o Éden, fazendo esse comparativo entre o tabernáculo e o Éden. Por quê? O que é que representava o Éden? Lugar da habitação de Deus. Lembre-se que, de acordo com a narrativa de Moisés em Gênesis, o texto diz que Deus construiu o jardim, Deus plantou o jardim, colocou o homem lá no jardim. E o que acontecia na virada do dia? Deus vinha ter com o homem. Pensa comigo assim, você está
desenvolvendo a sua rotina durante o dia. E você recebe uma informação de que alguém extremamente importante na sua vida vai chegar no final da tarde. O que é que você faz? Aquele dia a sua cabeça nem fica no trabalho, não é verdade? Você está preocupado em arrumar a casa, em preparar um lanche, uma boa recepção, em fazer com que a pessoa venha sentir à vontade na sua casa. É alguém muito importante para você. E quando aquela pessoa chega, por mais que ela fique ali 30, 1 hora e meia, o que é que você desfruta? O que é que você vislumbra? A presença, a oportunidade de estar com aquela pessoa. A presença, a habitação da sua casa passa a ser uma habitação mais feliz, porque você recebeu alguém que você ama em sua casa. Eu não sei quantos vocês, mas eu percebo que muitos ainda não usufruem disso. Irmãos, é muito bom receber as pessoas na nossa casa. É muito bom ter comunhão com as pessoas, principalmente com os irmãos da fé. Agora, preste bem atenção. A pessoa mais importante que precisa habitar na nossa casa é Deus, é Cristo, é o Espírito Santo de Deus. E esse texto, quando ele fala aqui sobre esse paralelo entre tabernáculo e Éden, ele fala de algo que nós perdemos. O lugar onde Deus habita foi retirado por conta do nosso pecado. Veja o que aconteceu com o homem. Deus coloca ele no jardim e diz assim: olha, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. E ele foi lá e comeu. E quando ele comeu, ele pecou, porque ele desobedeceu uma ordem expressa de Deus. E não adianta querer jogar a responsabilidade sobre Satanás. A responsabilidade é nossa, quando nós fizemos isso. Satanás tem a responsabilidade dentro dos pecados dele. Nós desobedecemos a Deus. Nós fomos retirados do Éden. Nós somos retirados do lar onde Deus habitava. E Deus agora com o tabernáculo está agindo de maneira graciosa e redentiva, porque quando Ele manda Moisés construir, e com todos os detalhes, com todos os utensílios, com todas as matérias-primas que Ele vai empregar aqui, tudo isso para apontar que Deus estava criando uma nova situação, para que o homem pudesse estar habitando com Ele mais uma vez. Mesmo dentro de uma perspectiva de pecado. Mesmo tendo o pecado maculado e manchado a sua obra criada. E Deus vai mostrar na construção do tabernáculo, na mobília e na maneira como as coisas são dispostas, tanto essa realidade da sua presença, como a realidade do pecado que afasta o homem dele. Olha o véu, a construção do véu. Este mesmo véu que quando Cristo morre na cruz é rompido de alto a baixo, e que mostra que não haverá mais a separação do santo lugar do santo dos santos, onde nós, através de Cristo, teremos total conexão e relacionamento com Deus. Mas o tabernáculo está lá, para mostrar para nós que Deus está vindo ao nosso encontro. Deus de fato quer estabelecer um lugar para a sua habitação. Deus de fato deseja que o seu povo habite na sua presença. E é interessante porque quando Deus faz isso, aqui no tabernáculo, Ele vai usar algo que era pertinente à nação de Israel. A nação de Israel, meus irmãos, era a nação nômade. Eles viviam aonde? Nas tendas. E o tabernáculo é uma grande tenda. Então, quando eles se lembram que Deus vai habitar no meio deles através da construção do tabernáculo, eles vão se lembrar também que Deus está chamando eles para habitar num ambiente doméstico, num ambiente familiar, num ambiente agradável, num ambiente onde Ele deseja ter comunhão com o povo. E aqueles pães da propiciação que você leu aí no texto da lição, que você viu que foram colocados ali sobre a mesa, que é um utensílio também doméstico,
onde você recebe as pessoas para comer, para você ter comunhão. E nesse sentido, meus irmãos, mesa, comida, comunhão, tem tudo a ver com o povo de Deus, celebração nesse nível. Irmãos, comer juntos, estar juntos, rir juntos, aprender uns com os outros, amar uns aos outros. É isso que traz na essência essa sensação de que nós estamos caminhando para o lar. Agora, uma igreja indiferente, uma igreja que não se associa, uma igreja que não se reúne, uma igreja que tem sempre uma agenda externa mais importante do que o simples fato de estarmos juntos em comunhão na presença de Deus. Essa é uma igreja que não cria liga, que não tem alegria, que não tem vitalidade, porque ela está preocupada com as coisas deste mundo. Ela não sabe priorizar aquilo que é de fato importante para ela. Ó, quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que é derramado sobre a cabeça do sacerdote Arão. Desce pela sua barba até as rolas de suas vestes. É como o orvalho do Hermon. Já pensaram a pensar nisso? Ali o Senhor ordena a sua bênção para sempre. A vida do Senhor, a sua vida, a sua bênção para sempre. Quando é? Quando Deus se faz presente no meio da congregação do seu povo. Nós sabemos, meus irmãos, que a única realidade que faz essa separação é o nosso pecado. Mas aí, na construção do tabernáculo, olha só o que Deus vai fazer no meio da sua mobília, de tudo aquilo que Ele mandou fazer ali. Havia uma arca, essa arca simplesmente representava o governo, a autoridade de Deus, mas também a sua misericórdia e a sua relação pactual com o seu povo. Havia o propiciatório, onde o sangue dos animais eram derramado ali. Era o sacrifício oferecido a Deus, para mostrar que para o nosso pecado não há solução a não ser a partir do derramamento de sangue. Um sacrifício precisaria ser feito. O sacrifício de Cristo, meus irmãos. O único sacrifício capaz de gerar perdão de pecados. Mas aquele sangue lá que era derramado no propiciatório já apontava para isso, para algo que haveria de acontecer na consumação de todas as coisas na história humana. E agora nós podemos de fato desfrutar da presença de Deus. O último tópico da lição fala do mobiliário do tabernáculo e essa presença de Deus. E aí eu queria só relembrar para você o fato de que cada peça da mobília do tabernáculo foi projetada para servir como um lembrete da presença de Deus em Israel. Veja lá, na página número 59. Êxodo 25, de 10 a 22, vai falar da construção da arca. O que era a arca? Exatamente o lugar onde Deus descia para habitar com o seu povo. A arca tinha as mesmas dimensões do estrado usado pelos antigos reis. A arca era o símbolo do trono de Deus no meio de Israel. Primeiro utensílio. Segundo utensílio, as tábuas da lei. Onde é que estavam as tábuas da lei? Vamos lá, vocês que fizeram aula de escola dominical aí. Onde é que colocava as tábuas da lei? Dentro da arca. Por quê? Porque era guardado as tábuas da lei dentro da arca. Porque essas tábuas da lei apontavam para o Deus de Israel, que haviam feito aliança. Entre as partes havia uma aliança. E as tábuas da lei lembravam isso para o povo. O que tem mais dentro do tabernáculo? O propiciatório, a tampa, da arca,
está aí em Êxodo 25, verso 17. Ali o sangue era aspergido, a fim de quê? Espiar o pecado do povo. Aí alguém vai dizer assim: mas pastor, e por que a gente não sacrifica hoje? Meus irmãos, acorda! Que aula que você perdeu da escola dominical? Lembre-se de que Deus estava aqui apontando para o único sacrifício suficiente para perdão de pecados, sacrifício de Cristo. Ninguém jamais foi perdoado por conta do sangue desses animais, mas para aquilo que esse sacrifício apontava: Cristo. Então, quando há essa tentativa hoje, no cenário evangélico, de se voltar a esses rudimentos do Antigo Testamento, a construção de tabernáculo, a construção da estola sacerdotal, a construção de toda aquela indumentária, de toda aquela ritualística, o que é que nós precisamos perceber? Há um equívoco. Não há necessidade mais disso. Porque tudo isso apontava para algo muito mais importante, que é Cristo. Como é que eu vou trocar o mais importante? O que de fato é, por aquilo que aponta para o que é. Então veja, essas coisas tiveram o seu lugar, tiveram a sua importância, continuam aqui na Bíblia, são úteis para o ensino, adequados para que nós entendamos o desfecho, ou melhor, o arranjo que Deus vai fazer para o desfecho de todas as coisas na história, mas elas não podem ocupar o lugar de Cristo. Então nós temos aí também o propiciatório. A arca, portanto, falava do governo, da autoridade de Deus, mas também da sua misericórdia sobre o pacto estabelecido com o seu povo. Mas tem mais, a mesa. O que é que a mesa simbolizava? O lar. A mesa é onde se compartilha refeições, desfruta da comunhão. A mesa onde estavam os pães da propiciação, conforme Êxodo 25, verso 29, verso 30. E por que esses pães eram colocados na mesa? Interessante, né? Porque os pães são colocados como um sinal permanente de que Deus convida o seu povo para desfrutar de comunhão com Ele. Como era a comunhão? Comendo. Então esse negócio de crente que não gosta de comer, meus irmãos, prestem bem atenção, isso não é coisa de Deus não. Crente que só vive de dieta. Não, gente, para com isso. Não está certo também ser o crente que exagera, né? Que é glutão, que come, que sai pelas ventas. Não façam isso também. Moderação, meus irmãos, em tudo, moderação. A palavra de ordem é moderação. Agora, comunhão pressupõe estar na mesa para comer. Imagine você vai lá, prepara aquele jantar abençoadíssimo, com tudo de bom. Uma boa salada, um feijão, um arroz, uma boa farofa, uma boa carne, e todos os arranjos possíveis que você possa trazer. E aí você convida alguém para a sua mesa. E aí aquela pessoa chega assim, aquela pessoa linda, chique, produzida, e ela senta à sua mesa e fala assim: olha que bom ter uma pessoa assim agradável à mesa. E de repente você fala: vou servir o jantar. E aquela pessoa pega aquele prato lindo, chique, que você comprou ali em Porto Ferreira, com todos aqueles rudimentos que você usa lá para preparar a sua mesa. E quando você já estava prestes a servir, aquela pessoa fala assim: olha, você não leva mal não, mas eu estou de dieta. E aquela pessoa vai lá e pega 2 folhinhas de alface, bota no prato e come. Qual a vontade que você tem? Não fale, por favor. Né? Não fale nada. Delete. É um contrassenso, meus amados. Comunhão tem a ver com celebração, com festa, com alegria. Deus está dizendo: eu quero celebrar com vocês. Interessante, olha, eram 12 pães, apontando assim a totalidade do povo de Israel. Deus não quer celebrar só com uns e outros não. Deus quer celebrar com todos nós, juntos.
como igreja, povo de Deus. Todo o povo de Deus era bem-vindo para comer com ele. Na lição anterior vimos como Moisés e os anciãos comeram e beberam na presença de Deus, diz o autor da lição. Aqui, mais uma vez, podemos observar como uma refeição na presença do Senhor é o objetivo da nossa salvação. O objetivo da nossa salvação. Ah, sou salvo para quê? Salvo para viver num lugar estéril, salvo para viver num lugar só de luz. Não, nós somos salvos para estarmos celebrando na presença do Senhor. Vai ser festa. Para quem não gosta de festa, a situação está complicada agora. Porque vai ser um ambiente de celebração, de alegria, de júbilo. A palavra do Senhor diz que não penetrou ainda no coração do homem. Tamanha é a bondade, tamanha é a perfeição, tamanha é a grandeza, tamanha é aquilo que vai ser produzido ali. Não penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para nós na eternidade. Ou seja, tudo que nós conhecemos de bom, pensa aí o que é que você pensa que é bom. Pensa aí, vai, pensa rápido. Pensa rápido que acabe. Porque acaba rápido, né? Tudo que é bom, passa rápido. Mas isso tudo que você pensa que é bom, ainda não é nada diante daquilo que Deus tem preparado para os seus escolhidos. Essa é a perspectiva. Mas vamos lá, vamos seguindo aqui nos utensílios. Terceiro utensílio do tabernáculo aí, nós temos o candelabro, feito de ouro puro, e ainda constituído por 7 lâmpadas. Está lá em Êxodo, capítulo 25, versos 31 e 39. E o candelabro, meus irmãos, tinha uma função prática de promover a luz na casa de Deus, iluminando o lugar santo. E simboliza o quê? A vida e a luz que Deus dá ao seu povo. Olha que coisa interessante. Depois de tudo isso, arca, mesa, candelabro, nós temos a confecção do véu. Uma grossa cortina separando o santo dos santos dos demais ambientes do tabernáculo. Está lá em Êxodo 26, verso 31 ao 33. Depois, nós temos aí 2 querubins, que deveriam ser colocados ou bordados no véu, mais uma vez remetendo ao Éden. E aqui eu queria lembrar para vocês o seguinte: o que é que aconteceu quando Deus colocou o homem para fora do Éden? O que é que ele botou na porta do Éden? Querubins e uma espada revolvendo. Lembra disso? Muito bem. Então a ideia está sendo retratada agora aqui no tabernáculo. A ideia que traz é que por trás do véu, o tabernáculo era um lar e ainda não era um lar. Aí você fala assim: mas como assim, pastor? Era um lar e agora não é mais um lar? Presta atenção, calma aí. Por que traz essa ideia de um lar e não um lar ainda? Que havia algo ainda para ser resolvido. Ok? O que estava para ser resolvido? A realidade do pecado, meus irmãos, nos separa de Deus. Deus é santo dos santos, lembra? E nós somos pecadores. Como é que Deus vai reunir santidade com pecado? Não tem como, não é possível. Porque em Deus não há mácula, não há mistura. Em Deus não há nenhum tipo de pecado. E agora? Quer dizer que Deus mandou construir o tabernáculo só para a gente sentir o gostinho e não ter como desfrutar da presença dele? E aí a gente se lembra que nada além do que o sangue de Jesus. O sacrifício de Jesus rompe o véu de alto a baixo. E nós podemos agora, mais uma vez, e com maior percepção, nos aproximar do lar que nos aguarda. Meus irmãos, isso é muito bom. Você pensar
que por mais que a vida se transtorne, por mais que tenha problema, por mais que tenha dificuldade, o que te aguarda é estar com Deus. Meus irmãos, essas outras coisas são enfrentadas de uma maneira muito mais tranquilas. Israel estava ainda a leste do Éden, em razão dos seus pecados. Após a queda, 2 querubins passaram a bloquear o caminho para a comunhão com Deus através da árvore da vida. Isso está presente no tabernáculo. 2 querubins guardam a entrada do Santo dos Santos. Pecadores não podem entrar. Mas e a solução? Onde é que a gente vai encontrar? Próximo item: altar de bronze. Êxodo 27, verso 1 ao verso 8. O altar onde os sacrifícios e holocaustos deviam ser realizados. Para quê? Para que Israel se lembrasse que ele merecia a morte em razão dos seus pecados, mas que em seu lugar um animal recebia o castigo. Você sabe o que é que Deus está fazendo aqui? Um processo pedagógico, didático, que muitos de nós não estamos acostumados. Que nós hoje, na nossa geração high-tech, imediatista, nós achamos ruim. Repetição. Não gosta, né? Esse negócio de ficar repetindo, né? Nós não gostamos disso. Mas infelizmente, nós, sem repetição, nós não aprendemos. Porque a gente fala aqui na igreja 10 mil vezes a mesma coisa, os irmãos não entendem. Se não falar de novo, não entende. E mesmo que a gente não goste de repetir, é preciso repetir, para que os irmãos se lembrem novamente. O que é que a gente precisa repetir aqui, especificamente nessa lição? A gente precisa repetir para os irmãos que, assim como Israel, são os nossos pecados que nos impedem de estarmos na presença de Deus, no lar com Deus. Mas que Ele, através do sangue do seu Filho, do castigo que foi jogado e lançado sobre Cristo, Ele nos reconcilia com Ele. Então, meus irmãos, como é que eu leio um texto como esse e não vou lembrar de Cristo? Como é que eu leio o Antigo Testamento e não consigo enxergar que Cristo está nele? Não tem como. Porque a mensagem de vida, de esperança, é que Deus vai habitar conosco, está aqui. A presença de Deus que faz toda a diferença na nossa vida. Nós podemos agora percebê-la de maneira marcante, dramática, enfática, pela obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que diz que vai nos levar para estar com Ele. Nós já habitamos hoje com Cristo, nós já estamos em Cristo, nós já habitamos as regiões celestiais em Cristo, conforme Paulo vai dizer em Efésios. Já, mas ainda não podemos perceber ou usufruir na totalidade, na plenitude dessas coisas. Esse é um conceito escatológico da doutrina das últimas coisas. O que nós começamos a experimentar aqui, só começamos, uma pontinha de nada, em comparação àquilo que nós vamos experimentar na glória. Mas essa pontinha que a gente experimenta aqui, eu estou apenas usando de uma expressão poética, mas é muito bom já começar a experimentar aqui da presença de Deus na nossa vida. Quando tudo vai mal, tudo vai bem. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Lembra disso? Quem fala isso? Paulo. Aquele que aprendeu a viver contente com toda e qualquer situação, tanto sendo humilhado como exaltado. Que em tudo tem experiência, tanto de fartura como de escassez, porque em todas as coisas ele é mais que vencedor, porque ele tudo pode naquele que o fortalece.
E quem é que fortalece o apóstolo Paulo? Para ele o viver é Cristo. E até o morrer é lucro. Porque estaria onde? Na presença do seu Salvador. Na presença de Deus. Concluindo, meus irmãos, no Novo Testamento é dito, no texto que lemos, João 1,14, que o Verbo se fez carne e tabernaculou conosco. Tudo que é simbolizado pelo tabernáculo é cumprido em Jesus. O tabernáculo era um lar, mas ainda não era o lar. Ele apenas apontava para o verdadeiro lar. E todas as suas pistas foram perfeitamente desvendadas e resolvidas por Jesus. Por quê? Vejamos só. Ele é a verdadeira arca, o rei por meio do qual Deus governa. Ele é o verdadeiro pão por meio do qual comemos na presença de Deus. O pão da vida. Ele nos convida à sua mesa. E é Ele o verdadeiro candelabro, a luz de Deus para qual andamos. E acima de tudo, Jesus é o perfeito e suficiente sacrifício por meio do qual obtemos acesso permanente à presença de Deus. Por sua morte, Jesus abriu o caminho outrora bloqueado pelo nosso pecado. Os querubins já não mais nos impedem. Em Jesus, Deus nos convida para o Santo dos Santos. Veja lá, Hebreus 10, 19 a 22. Em Jesus, nosso anseio por um lar é perfeitamente satisfeito. E aí eu queria dizer para vocês que esta experiência é possível a todos nós. Quando a gente volta à origem, e aí eu queria finalizar compartilhando, se vocês me permitem, um aspecto pessoal. Todas as vezes que a gente volta à origem, ou ao lugar onde a gente nasceu, onde a gente foi criado, nós temos, por tendência, nos lembrar da nossa trajetória. De tudo aquilo que a gente já viveu. A gente lembra da infância, lembra dos amigos, lembra das histórias, lembra dos familiares, dos que já morreram, dos que estão ali, mas que não podem estar presentes naquele momento. Daqueles que estão presentes, a gente se relembra muitas coisas, né? Mas eu me lembro, no meio desse processo, que eu saí de casa, para vocês terem uma ideia, não vai parecer, né, por conta de estar bem conservado, mas eu saí de casa em 1998. Meus irmãos, quando eu falo isso hoje, me traz uma sensação que já passou um tempinho. 1998. Nós estamos em 2022, se eu não errei a conta. Já dá quantos anos? Ajudem aí, você sabe que minha escola não é matemática. 23, 24, né? Uma coisa assim. Longe de casa. Mas, por incrível que pareça, onde nós estamos, quando estamos vivendo na presença de Deus, nós já começamos a vislumbrar, a perceber que o nosso lar, o verdadeiro lar, está próximo de nós. O que nos dá senso de pertencimento, de lugar e de identificação, não são as condições que nós vivemos, nem onde nós vivemos, mas se nós estamos, de fato,
na presença de Deus. Um dia nós temos que sair da nossa casa. Digo da nossa parentela. Nós estamos vivendo isso. Cássia, está inaugurando aí, Cássia? Dentro dos filhos. E o que vai dar, meus irmãos, para quando nós saímos de casa, o senso de pertencimento, e de segurança, e de conforto, e de aconchego, é se nós estivermos na presença de Deus. Ensinemos os nossos filhos, nos ensinemos a estar com mais prontidão e regularidade na presença de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém? Meus queridos irmãos, vamos orar? Senhor Deus, louvado seja o nome do Senhor, por conta de todas as coisas maravilhosas que o Senhor tem nos propiciado. Nós olhamos o passado e vemos a intencionalidade, a determinação do Senhor e a tua capacidade ilimitada de nos envolver com a tua presença. E nós agradecemos a ti por isso e pedimos as tuas bênçãos, em nome e para a glória de Jesus, sobre nós e sobre as nossas famílias, sobre a tua igreja, onde quer que ela esteja, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus queridos irmãos. Todos os demais estão dispensados, apenas os homens permaneçam aqui comigo.